Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Domingo a gente não estava aqui, a gente tirou o dia para passear, que era meu aniversário. E aí ele falou assim para mim: na quinta eu ministro e no domingo você. Eu falei: calma, não é assim. Não é assim, vamos ver. E aí conversando, e aí eu falei: amém, Jesus, agora eu preciso de uma palavra. E aí passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, passou a quinta. Eu falei: olha, amor, não sei não. Até quando eu preciso te dar a resposta? Porque eu sou diferente dele. Se ele falar assim, amor, se eu falar assim para ele, amor, à noite eu não vou conseguir ministrar, ele vai trazer a palavra. Eu não. Eu não sei, se você é assim, eu não consigo de sopetão. Aí, não, calma. Aí na quinta viemos para o culto, e o culto foi uma bênção na quinta-feira. Que palavra sobre a nossa fé. E nós temos sido despertados para viver pela fé. E aí chegamos em casa, aí fomos comer, e aí fomos deitar. E aí eu senti no meu coração que aquela noite ia ser uma noite de guerra. Aí o Leozinho começou a reclamar, ele começou a resmungar, ele falava assim, mãe, meu cabelo tá queimando. Eu falei: como assim, Jesus? Aí pus a mão na testa, não estava com febre, nada. Eu falei: não é possível. Eu falei: vai ser uma noite de batalha. E aí eu peguei o óleo, aí a Isabela estava na casa do Mateus, tinha saído da faculdade, tinha ido direto para a casa dos pastores. Peguei o óleo, ungi a Gabriela, ungi o Léo, orei com eles, cheguei na cama e ainda um desconforto. Aí eu falei: amor, vamos orar? Aí ele falou: você está com medo? Eu falei: não é bem medo, mas tem alguma coisa que não está encaixando. Aí ele falou: então ora você. Sentamos na cama e oramos. E aí eu deitei, falei: amém, Jesus, eu quero dormir, eu preciso dormir. Meia-noite, 1h, falei: já entendi, Jesus, eu já entendi. Eu vou levantar e eu vou para a minha sala, eu vou ligar a música no meu celular, um louvor, vou pegar a minha Bíblia e eu vou estar aos seus pés. Existem batalhas no mundo espiritual que, quando nós não obedecemos totalmente, o Senhor vai nos deixar desconfortáveis. E aí eu comecei a orar e, através daquela luta, eu comecei a sentir que eu estava gerando no mundo espiritual algo. E eu comecei a orar por algumas pessoas pontuais aquela noite. E aí eu peguei a minha Bíblia e peguei o meu caderno. Eu não consigo esboçar uma palavra direto numa tecnologia, eu preciso escrever. E aí eu comecei a escrever um livro, que não era um livro, era a palavra de domingo. Eu fui para a cama, era 4:55 da manhã. E já estava clareando o dia. Falei: obrigada, Jesus. Eu sei que o Senhor estava aqui comigo. E no meio da batalha, o Senhor sempre está conosco. E durante aquela noite, eu pude contemplar a presença do Senhor naquela sala. E numa visão espiritual, eu via que da cozinha da minha casa, passava pela sala, ia para o home office, ia para fora, e existia um rio fluindo. E eu via, no meio daquele rio, uma rede de peixes, só que não era de peixes, era de pessoas. Eu falava: Jesus, obrigada, porque mesmo em meio à batalha, o Senhor sempre está conosco. Pasmem, queridos, mas no meio do sofrimento, no meio da batalha, que ainda assim nós sentimos mais a presença do Senhor. Às vezes, no sofrimento, é aí que nós vemos a mão do Senhor sobre nós. Porque quando nós estamos no conforto, quando nós estamos, num momento leve, muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus. Mas é no sofrimento, no meio da batalha, no meio da guerra, nós sentimos a mão do Senhor segurando a gente. E eu falei que eu não poderia ministrar uma palavra fora daquilo que está sendo ministrado nesses dias.
E o tema da nossa ministração hoje é fé para o próximo passo. Fé para o próximo passo. E eu sei que quando eu estava gerando isso no mundo espiritual, Deus vai estar dando respostas está esperando para dar o próximo passo. E hoje o Senhor vai falar com você através dessa ministração, amém? Eu queria começar explanando 3 versículos. Primeiro eu quero começar com Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Esse versículo, ele existe um contexto, mas na jornada que nós estamos lendo da Bíblia de Jornada 365, essa semana a gente leu Romanos. E esse versículo, ele saltou aos meus olhos. E eu falei, eu quero explanar ele. Existe todo um contexto, mas eu não quero me ater a outras situações. Eu quero me ater aqui. Romanos 11, 22. Diz assim: observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Me parece um versículo meio rude, porque a gente aprende que Deus é amor. E aí, quando eu estava lendo o contexto e estava falando sobre a misericórdia de Deus com o povo de Israel, Paulo estava falando isso, e eu falei, Senhor, o Senhor é severo assim mesmo? E ele falou, sim, filha, com aqueles que me desobedecem. Quando eu e você erguemos a nossa mão e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele é o nosso dono. Agora nós somos escravos de orelha furada. Não um escravo de, porque agora eu vou estar numa escravidão. Não, nós já sabemos disso, que Cristo nos libertou. E para a liberdade foi que Ele nos libertou. Mas Ele é severo com aqueles que desobedecem. E aí agora eu quero ler Provérbios 3, 12. Provérbios 3, 12. Pois o Senhor corrige quem Ele... Assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, aquele versículo, ele me soa não mais rude. A severidade do nosso bom Deus é para a correção dos seus filhos, assim como um pai corrige o seu filho. Quando nós somos apenas filhos, muitas vezes nós não entendemos o nosso pai e a nossa mãe. Mas ele está sendo cruel comigo. O meu pai e a minha mãe não me entendem. O meu pai e minha mãe puxam a minha orelha. Eles me corrigem. Mas quando nós nos tornamos pai e mãe, nós entendemos o que significa corrigir um filho. Eu o corrijo porque eu o amo. E assim é também o nosso Deus. Então a severidade do nosso Deus é para que é uma correção, por quê? Porque Ele nos ama. Amém? E o terceiro é Hebreus 12, o 6 até o 8. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama, castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo seu pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Amém? Então isso significa o quê? Que uma hora Deus já nos corrigiu. Na nossa jornada com Deus, nós passamos pelos dias e Ele continua nos corrigindo. Então não é um Deus rude, um Deus severo, é um Deus de amor.
Porque ele vai corrigir aquele que ele ama. Muitas vezes, na hora da correção, nós não entendemos. Nós ficamos tristes, abalados e abatidos. Mas nós precisamos entender o tamanho do amor de Deus pela nossa vida. Porque ele vai corrigir, sim. Sempre que for necessário. Amém? Então eu quero, mediante aquilo que nós temos aprendido ao longo dos cultos, a viver pela fé novamente. E eu acredito que Deus está trazendo uma correção de rota, recalculando a rota de nossas vidas. Se eu perguntar para você assim, como que foi o ano de 2025 para você? Foi bom? Foi ruim? Foi bom? Para quem que foi um melhor ano da sua vida? E para quem que foi um ano ruim? Mas é uma escola de Deus, né? O Leonardo, ele até falou aqui esses dias. Eu queria abolir 2025 da minha história, mas não, foi uma escola. A gente não pode se esquecer que as correções do nosso bom pai, elas são uma escola. A linguagem de Deus, ela é pedagógica. A linguagem de Deus, ela quer nos ensinar. Nós precisamos crescer e amadurecer. Porque se nós ficamos confortáveis do jeito que nós estamos, nós nunca viveremos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe, naquela noite, quando eu estava sentada no sofá, sabe, eu não sei vocês, mas eu vou sentando no sofá e aí eu vou escorregando. Sabe quando você vai escorregando assim, ó? Porque o olho já está, né, daquele jeito. Aí eu falo, meu Deus. Aí eu lavo o olho. Eu não fico confortável. Por quê? Porque é o meu momento de sono. Eu não estou acostumada a passar a noite acordada. Então eu não posso estar confortável durante a madrugada para estar na presença de Deus. Porque se eu estou confortável, certamente eu dormirei. E o jejum? Tem pessoas... Gente, eu sou aspirante a jejum. Eu sou uma pessoa aspirante ainda a jejum. Porque toda vez que eu faço um jejum, eu passo mal ainda. E eu preciso melhorar isso. E Deus não nos deixa confortável no jejum. Quem que gosta de passar fome? Mas jejum com propósito não é para passar fome. Porque a gente acha que a gente só tem que se abster de comida. Não. Se a gente se abster de comida, a gente pode se alimentar da palavra, se alimentar da oração, da adoração. Aí sim vai ter um propósito. Mas Deus não pode nos deixar confortáveis. Por quê? Porque eu estou com fome, o que eu vou fazer? Eu vou comer. Perceba, a pedagogia de Deus é nunca nos deixar confortáveis. Deus trabalha sob medida. Deus trabalha com ciclos. Deus trabalha com estações. E tem um começo e um fim. E aí, depois que tem esse fim, começa outra estação. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo. Eu não sei qual é o ciclo que você está vivendo. Mas Deus está nos levando para um novo passo. E nesse novo passo, Ele está nos fazendo viver pela fé novamente. Porque estávamos certamente confortáveis do jeito que nós estávamos. Fé não é apenas acreditar. Fé é obedecer quando Deus chama para o próximo passo, mesmo sem ver tudo. A gente cantou aqui no começo. Eu não vivo do que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Como foi ministrado aqui também de Abacuque, falando sobre fé, ele se colocou na torre de vigia, até esperar que Deus falasse com ele. E nós? Nós estamos indo para o próximo passo, mas como nós temos nos comportado? Vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Alguém pega um papel só para eu enxugar meu suor do rosto, por favor? Hoje está abafado. E eu inventei de passar maquiagem. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Somente esse versículo.
Pastora Andresa também é cultura. Pastora Andresa também é pedagógica. Obrigada. Eu queria explanar esse versículo. Deus deixou uma ordem através deste versículo. E depois dos 2 pontos, a frase que está ali, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei, existem 3 verbos. E os verbos são ações. Deixe, vá e mostrarei. Ali Deus deu uma ordem para Abrão. Deixar o quê? Terra natal, seus parentes e a família. Abrão cumpriu completamente isso? Não. Abrão, neste momento, quando ele foi chamado por Deus, ele cumpriu parcialmente. Por quê? Porque ele levou o Ló. E Ló era quem? Sobrinho. Sobrinho fazia parte dos seus parentes. Percebe que aquilo que começa errado, uma hora vai dar errado. Porque Deus deu uma ordem. Deixa terra natal, parentes e família. Ele até obedeceu, mas aquilo que ele achou que era certo no momento. E a gente vai discorrer aqui o assunto. A obediência de Abrão, a princípio, ela foi parcial. Ele levou o seu sobrinho junto. E a gente conhece a história, que logo teve a consequência. Os pastores de Ló e Abrão tiveram conflitos e tiveram que se separar. Mesmo ambos possuírem muitas riquezas. Não adianta. Quando começa com um erro, uma hora vai dar errado. E obediência parcial vai gerar consequências. A segunda ação que Deus deu para Abrão foi vá. Então era para ele sair do lugar. Vá, ir, tá? Então vamos entender. Sair da onde? Da sua terra natal. Ele precisava sair. Então ele precisava sair de onde ele estava. Então primeiro ele tinha que deixar, para depois ele ir, para depois Deus mostrar. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Deus não mostrou um mapa para todas as coordenadas. Deus deu a primeira ordem e ele não obedeceu. E teve a consequência. Aí Deus falou para ele, vá, e ele saiu. E somente depois que ele saiu, Deus foi mostrar a terra. Existem ações que Deus já pediu para mim e para você, e nós estamos obedecendo parcialmente. E você sabe do que eu estou falando, porque o Espírito Santo ministra o meu e o seu coração. Aí eu quero ler a história em Gênesis 13, e a gente já vai continuar aqui sobre os verbos, tá? Gênesis 13, só para a gente entender o contexto, versículo 8 ao 12. Gênesis 13, do 8 ao 12. Então Abrão disse a Ló, não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. E isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Vocês entendem aqui que a obediência parcial de Abrão lhe trouxe consequências, porque não foi nem o tio e o sobrinho que brigaram, mas foram os seus pastores. As riquezas que eles tinham, eles começaram a brigar. Ali está a consequência do erro de Abraão não ouvir completamente a voz de Deus e obedecer completamente. Tá, mas agora ele foi. E Ló, espertinho, ele escolheu a melhor
parte da planície, onde estava tudo verdinho, onde estava tudo bem irrigado, onde era maravilhoso. Aqui sou eu que estou falando, tá? Não, a Bíblia não relata isso. Mas eu imagino o coração de Abrão. Puxa, ele escolheu a melhor parte. E eu vou ficar com o quê? Aí eu vou para o verbo novamente, que é o terceiro verbo, o mostrarei. No caminho, quando ele deixou a terra natal, aí ele se consertou com seus parentes e ele saiu do caminho, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Nesse meio de caminho, Deus mostrou a terra. E eu acredito sim que Abraão possa ter tido, porque ele também era humano, assim como eu e você. Às vezes, Deus dá uma coordenada para a gente e fala, mas não pode ser. Deve ser loucura. Eu estou ouvindo coisas. Não pode ser, porque isso não tem razão. E aí a gente vê no versículo 13, olha a resposta de Deus para a obediência de Abrão. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão, olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Toda a terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Amém? Vocês compreendem o que Deus está fazendo? Quando Deus nos dá uma coordenada e a gente começa a obedecer totalmente, Ele vai mostrando o caminho. Dê um passo, Deus dá o chão. Dê um passo que Deus dá um chão. Deus nunca vai mostrar o mapa certinho para a nossa vida. Deus é um Deus inteligente. Você acha que Ele iria contar todos os tropeços que eu tive este ano? Claro que não. Imagina Deus falando, olha, 2025 vai começar legal. Mas, de repente, você vai tropeçar e você vai cair, e aí você vai ficar com o carro de cabeça para cima. E aí você vai perdendo, e aí vai ter situações difíceis, vai ter situações horríveis. Gente, Deus não é um Deus de caos, mas Deus é um Deus pedagógico. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós sobrevivemos a este caos. E nós já passamos de um nível. É como o Leonardo falou, a situação muitas vezes não muda, mas muda aqui dentro. Hoje, eu sou diferente da Andresa de janeiro, dia 1º de janeiro de 2025. Quem me encontra hoje já não reconhece a Andresa de janeiro de 2025. Dá o passo, Deus dá o chão. Dá um passo e Deus dá o chão. Deus está nos fazendo viver pela fé novamente, porque todos nós, a maioria de nós, ou todos nós, estávamos muito confortáveis, muito tranquilos, e Deus está falando, viu? Eu vou fazer você viver pela fé. Eu vou fazer você viver pela fé novamente. Talvez você esteja passando dificuldades na sua vida financeira. Talvez você esteja passando dificuldades no seu ministério. Talvez você esteja passando por dificuldades na sua saúde. Ei, dá o passo que Deus dá o chão. Dá o passo que Deus dá o chão. Preste atenção. Novo passo, novas coordenadas. Novo ciclo, nova postura. Novo ciclo, novo posicionamento. Percebe que o Leonardo até disse na palavra, Deus não nos modifica, Deus transforma, Deus não melhora, Deus faz de novo. E quando nós nascemos de novo, é uma nova criatura. Não é a Andresa meia boca, agora é a Andresa filha do Deus Altíssimo. Nova postura. Novo posicionamento.
Deus está requerendo de nós novo posicionamento. E você que estava conosco aqui no culto da virada deste ano, a palavra do ano era o quê? Posicionamento. E eu já contei isso para vocês. Eu abri meu caderno de planejamento de 2025 e meus planos não eram iguais ao do Senhor. Gente, era 1,5 páginas. E os meus planos não coincidiram com o Senhor. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu sei que eu tenho a certeza de que eu estou no lugar onde Ele planejou que eu deveria estar. E eu tenho paz no meu coração. As circunstâncias ainda não estão favoráveis. Mas aqui dentro, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. E quando Deus dá ordem, o que Ele espera? Ele espera a minha e a sua resposta. Porque Ele não vai dar uma nova ordem sem antes você cumprir a primeira. A gente já falou aqui também sobre isso. A gente ouve na Bíblia, uma vez Deus falando para Noé, faça a arca. Eu não vejo no meio do caminho a Noé falando assim, Deus, mas está demorando demais. Não. Ele sabia qual era o propósito dele. Ele demorou quase 100 anos para construir a arca e cumprir o propósito dele. E você está esperando o quê? Para cumprir a ordem que Deus já te deu. E o que Ele espera? Deus espera que a gente siga para frente e não olhe para trás. Sabe por quê? Porque se você olhar para trás, você vai ser igual a mulher de Ló, que vai virar uma estátua de sal. Tem pessoas aqui que estão olhando muito para trás e Deus está falando, olha para frente, que é de lá que vem o teu socorro, que é de lá que é o teu alvo. Olhe para frente, não olhe para trás. O que ficou, ficou. O que passou, passou. Passa a borracha, veja as consequências e vá para frente. E vá para frente. Nós cantamos aqui que Deus coloque a eternidade no nosso coração. Sabe por que Deus nos deixou desconfortáveis este ano? Porque a gente tinha esquecido da eternidade que já estava no nosso coração. E os nossos olhos estão muito fixos aqui. Eu preciso ganhar, eu preciso receber, eu preciso fazer, eu preciso provar. Não, você não precisa provar nada, porque você é filha do Deus Altíssimo. Olha para frente. Uma coisa que me chama a atenção quando Deus fala também na palavra dele, que Ele fala assim, que tenhamos contentamento. Teve uma palavra que a Marta ministrou aqui no GD de Mulheres. Essa palavra ela ficou gravada no meu coração. Se você tem falta de contentamento no seu coração, vai gerar murmuração. E você vai fazer comparação. Abre em Números aí para mim. Números 11, 4 ao 6. Números 11, do 4 ao 6. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebola e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Gente, a gente lê, eu imagino esse povo falando assim, isso aqui. Antes a gente tinha churrasco. E agora, isso aqui. Gente, cuidado com o excesso de fome. O excesso de fome na sua vida vai fazer você olhar para trás. E vai fazer você desejar as coisas que eram do Egito. E muitas coisas nos assemelhamos, porque às vezes é fácil a gente criticar, falar, mas o povo, que povo cabeça dura, meu. Ficou 40 anos no deserto e não aprende. E nós, gente?
Quanto tempo nós estamos rodeando a terra prometida? Por quê? Porque a falta de contentamento me gera a murmuração. E aí eu olho e falo assim, mas o Senhor só está me dando isso hoje. E aí eu fico com a fome e desejando o quê? Quando eu era escrava lá do Egito, eu tinha churrasco. Eu tinha peixes à vontade. Mas agora isso aqui, ó. Não vemos outra coisa além disso aqui, ó. Eu imagino eles falando isso aqui, ó, desdenhando daquilo que Deus deu. O maná era a provisão diária. E muitas vezes nós estamos vivendo o maná, mas nós estamos esperando outras coisas. E aí a gente fica descontente. Que aí o descontentamento vai me levar o quê? A murmurar. Olha, não vejo nada além do que isso aqui, ó. É isso que nós estamos falando para Deus. Tem pessoas dentro da igreja ainda com a mentalidade de escravo, porque está fazendo comparação com a velha vida. E para poder viver o próximo passo, é necessário algumas coisas. Abrir mão da razão. Ah, como é difícil abrir mão da razão. Eu não sei você, mas quando você briga com seu marido ou com a sua esposa, eu quero ter razão, não é? É verdade. É verdade. Quem que não quer ter razão? Mas eu? Não, mas é por causa disso, não é? A gente fica, eu quero ter razão. E Deus está falando assim para a gente hoje. Abra a mão da razão, filho. Você quer viver o próximo passo? Abre mão da razão. Abre mão da razão. Vai. Flua. Flua. Abre mão da razão. Flua. Aleluia. Amém. Para viver o próximo passo, é necessário também abrir a mão do controle da situação. Tem gente que está agarrado e eu não largo. Solta o controle, porque viver pela fé é viver perigosamente. Solta o controle da tua mão. Deus cuida de tudo. Deus cuida de mim. Não vou me atrever a cantar. Vai, por favor. Ah, Deus, eu sei que o Senhor cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Aleluia! Ei,
Talvez você não consiga soltar o controle da situação, porque você passou a vida inteira lutando por si sozinho. E Deus está te oferecendo, filho, solta a mão desse controle que eu cuido de você. Para a gente viver o próximo passo, vai existir renúncias. Para viver um novo passo, é entender que a próxima estação vai chegar e vai exigir de você um novo posicionamento. Novo tempo, novas vestes. Ei, tanto físico como espiritual. Novo tempo, novas vestes. Ei, aquilo que vestia antes não cabe mais em você. Agora é diferente. Deus está cuidando de você. Ei, novo tempo, novas vestes. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 9, versículo 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Novo tempo, novas vestes. É o novo de Deus para a sua vida, nova postura. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Novo tempo, novas vestes. Deus é um Deus. A linguagem de Deus, ela é de ensinamento. O novo não vem enquanto o velho estiver dominando. O novo não vem enquanto o velho estiver dominando. O novo não chega enquanto você não cumprir a primeira ordem. Põe o pé e Deus põe o chão. Deus nos tira do conforto para que voltemos a depender dEle. Estava tudo tão sob o meu controle. Tudo tão certinho. Tudo tão correto. Oh, gente. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive. Em setembro do ano passado eu tive um sonho. Ei, Deus fala em sonho. E eu falava assim para o Leonardo: amor, eu sonhei essa noite que as nossas contas, elas se bagunçaram todas. Gente, eu sou extremamente correta. Sabe assim, ó, anotado tudo bonitinho. E eu falei: amor, eu fiquei desesperada porque as nossas contas se embrulharam todas. E eu fiquei desesperada. O que aconteceu em janeiro? Puf, a casa caiu. Deus fala em sonho. Estava tudo sob o meu controle. E de repente Deus falou: deixa que agora eu cuido. Ah, gente, posso dizer para vocês, não é uma situação muitas vezes confortável. Mas você receber a provisão que vem da mão do Senhor, isso não tem preço que pague. Você viver pela fé e você receber o maná do Senhor, você fala assim: uau, obrigada, Jesus. Eu precisava disso. Pôr a fé em prática vai exigir sair do lugar. Talvez você está aí grudadinho com o pé aí, ó, e não quer sair porque está muito sob o seu controle. Aqui está tudo seguro. Desculpa a palavra que eu vou usar, mas você vai continuar vivendo uma vida medíocre se você não sair do lugar. E se demorar para obedecer, ele vai nos levar a situações não confortáveis. Obedece primeiro. Deus já te deu uma ordem. E você está esperando o quê para obedecer? Está esperando o quê? Crescimento gerador. Expansão, crescimento, maturidade requer de nós obediência total. Não existe viver
um novo tempo com Deus na obediência parcial. A obediência parcial fazia tempo de quem eu era na minha imaturidade, quando eu bebia leitinho ainda. Mas hoje Deus está nos dando alimento sólido. E essa nova fase de alimento sólido é a obediência total. A vida transformada que você tanto deseja exige sair do lugar. Estagnação, paralisia, inércia não faz parte da linguagem de Deus. Deus nunca vai nos deixar confortáveis, porque senão a gente nunca vai cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Ei, você tem um propósito. Você sabe qual é o seu propósito. E se você não sabe, você vai buscar em Deus. Você sabe o que Deus já te falou. Viva aquilo que Deus já te deu. E qual é o próximo passo que você está esperando? Talvez Deus já falou para você algo em relação à sua família, que você está esperando o que para obedecer? Talvez Deus está falando com você sobre o seu ministério, e você está esperando o que para obedecer? Tem pessoas aqui, da Somos, que estão paradas, com muitos dons e talentos, mas não vai viver a plenitude de Deus sentada no banco da cadeira, aqui da igreja. Tudo que a gente recebe de Deus nunca pode parar na gente. Talvez Deus está te falando para o próximo passo sobre decisões financeiras. Aquilo que você fazia não cabe mais para você fazer. Decida hoje. Eu estava vendo um seminário do pastor Juscelio essa semana, não terminei de ver ainda a terceira aula. E ele falou muito forte que existe uma guerra de altar dentro da gente, entre Deus e Mamon. É muito forte. Decisões financeiras precisam ser tomadas com prudência. Talvez você não vive o que Deus tem para a sua vida porque você não cumpre princípios. Talvez hoje Deus está pedindo para você santidade. Santidade é o quê? Ser santo é o quê? Ser separado. Talvez você está muito ainda no mundo, muito com o pé no mundo, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Está na hora de tomar um posicionamento novo e agora vestir as suas vestes novas. Tem pessoas que Deus já deu projetos novos, já estava pronto. Projetos novos. Tem pessoas aqui que estão ainda travadas nos seus traumas emocionais. A gente não pode mais ficar travado nos nossos traumas. A gente deixa de viver a plenitude de Deus porque a gente ainda se vitimiza com o trauma que eu tinha lá do passado. Ei, olha para frente, não olha para trás. Para de ficar vivendo estátua de sal. Renúncias. Tem pessoas que precisam se reconciliar com pessoas. Está esperando o quê? Você acordar de manhã e falar: ai, eu já decidi que eu posso. Ei, perdão é princípio. Perdão é princípio. Está faltando reconciliação para que você possa viver o próximo passo. Acredite, existem próximos passos que Deus está te pedindo que ao início parece não fazer sentido algum, mas no final vai fazer toda a diferença. Talvez pareça loucura o que Deus está falando para você fazer, mas no final vai fazer toda a diferença. Lembra? Deixar, ir e mostrar. Deixou lá atrás? Seguiu o seu caminho? Deus vai continuar te mostrando. Só que Ele só vai te mostrar quando você seguir em frente. Ele só vai te mostrar o próximo passo quando você seguir em frente. Eu já estou finalizando. Tem pessoas aqui que estão com ouvidos tampados, achando que é loucura, mas não é não.
é Deus falando com você. E se você tem intimidade com o Espírito Santo, você sabe que é o Espírito Santo que está falando com você. Porque para o mundo pode não fazer sentido, mas o que Ele está pedindo para você faz todo sentido. Conforto não gera crescimento, assim como ventos brandos não fazem bons marinheiros. E quando eu ouço essa frase, eu imaginava que por que ventos suaves, brandos, não faz um bom marinheiro? Porque vento brando, o marinheiro vai ter dificuldade para navegar. E a experiência de navegar em águas calmas nunca vai preparar o marinheiro para a tempestade. Porque é aquilo que eu falei no começo, o sofrimento, ele é necessário. O sofrimento, ele é necessário. A turbulência, os ventos fortes é necessário para que você seja a pessoa que Deus desejou que você seja. Porque a chuva vai vir para todos. E eu não estou profetizando isso sobre a sua vida. A Bíblia fala que o dia mau vai chegar. Talvez na sua saúde, numa vida financeira, no seu relacionamento, nos seus sentimentos, em alguma área da vida, o dia mau vai chegar. Só que se você está muito confortável, não vai fazer de você um bom marinheiro. E a decisão de permanecer paralisado também é uma decisão. Saiba que se você decidiu ficar paralisado, também é uma decisão. E agora você escolhe dar o próximo passo de fé ou ficar paralisado. Mover-se pela fé o fará viver o sobrenatural. E Ele vai te fazer viver o extraordinário. Eu tenho vivido o extraordinário. Gente, eu me lembro, não muito tempo atrás, eu conversava com a Bispa Zete da Livre Estou, uma grande amiga. E ela falava assim para mim: pastora, muitas vezes Deus vai providenciar somente o maná. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu tenho vivido o maná. O maná. E agora, para finalizar, eu quero ler Isaías 43, 18 e 19. Só que coloca na NVI, por favor. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vejam, eu farei uma coisa nova. Você está prestes a acontecer isso na sua vida. Está prestes a acontecer isso na sua vida. Dê o passo, Deus dá o chão. Dê o passo e Deus dá o chão. Você pode não perceber o que está acontecendo, mas Ele até no deserto vai abrir um caminho e vai abrir um riacho, para que você veja que é a mão de Deus e não a sua inteligência. Aleluia! Aleluia! O louvor pode subir. E o último, Salmos 32, 8. Só vai experimentar o sobrenatural aquele que confiar. Não tenha medo em obedecer o próximo passo. Você sabe o que Deus está requerendo de você. Você sabe o que Deus quer de você. Porque Ele te diz assim. Na NVI também, por favor. Eu o instruirei, lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Oh Jesus, obrigada por cuidar da gente. Obrigada por me instruir.
Obrigada por me ensinar no caminho que eu devo seguir. Obrigada porque o Senhor me aconselha todos os dias. E Ele cuida de mim e de você todos os dias. Nunca duvide disso. Muitas vezes o diabo tenta colocar uma mentira no seu coração. Mas Deus está falando: eu o aconselharei e eu cuidarei de você. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você, porque nós vamos viver essa promessa. Nós vamos viver essa promessa. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta palavra que o Senhor transbordou, Senhor, aqui hoje. Pai, eu oro para que o Teu Espírito, Pai, venha convencer, Pai. Aqui em cima são só palavras, mas que o Teu Espírito Santo possa convencer os Seus filhos, ó Deus, do próximo passo que ele deve seguir. Pai, eu oro, te agradeço, Pai, pelos meus irmãos que estão aqui. E eu oro e profetizo, Pai, que eles possam viver, Pai, dias extraordinários, Pai, vivendo cada passo, cada situação, Senhor, mediante a Tua palavra. Que você possa viver pela fé, que você recalcule a sua rota. A sua inteligência não vai te levar para o propósito. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Vamos louvar?